Agora é a hora do Guedinho Explica, aqui no Estúdio I. Guedinho, conta pra gente, porque eu queria que você explicasse para o assinante qual que é a diferença, né? A gente falou que a proposta de anistia, o Paulinho da Força disse que não é sobre isso, mas é sobre redução de penas. Então vamos lá. Então vamos tentar explicar aqui. A anistia, como está mostrando o símbolo, você é uma algema quebrada. Anistia é o seguinte, libera geral, acabou, sai. Não tem prisão, não tem pena, não tem nada. Dosimetria, você vê que a algema está fechada. O que é a dosimetria, na verdade, é uma competência do judiciário, você dosa. Sim. Ah, a pena assaltou um banco, a pena vai de 10 a 3. Então você tanto pode condenar a 10 a 3. O que o Congresso pode fazer? O Congresso pode pegar um crime, aumentar a pena ou diminuir a pena. Então, é diferente de anistia pelo seguinte, aqui o crime some, puf! Aqui o crime pode aumentar, pode diminuir. Então, o que eles estão fazendo, nesse caso, só discutir diminuição, porque o objetivo é dar uma ajuda para o Bolsonaro. Ponto disso. Agora, eu queria explicar que tipo de anistia é que está sendo discutida, porque existem dois tipos de anistia. A anistia de memória e a anistia de esquecimento. A anistia de 79, e aí esta é a mentira que estão contando, a anistia de 79 foi uma anistia de memória. A anistia de memória, você absolve os crimes, mas não os fatos. Ela tem a memória da ditadura. Eu vou dar um exemplo que está muito em voga. Por exemplo, Rubens Paiva. O que é uma anistia de memória? Olha, quem matou Rubens Paiva não vai ser processado, nem condenado. Mas a morte existiu. A morte existiu e vamos ter a memória. A gente vai dar um atestado de óbito para a família, rasgar aquele falso e vamos dar um atestado de óbito falando a verdade. Ele foi morto pelo Estado brasileiro. Então, é uma anistia em que você não apaga os fatos. É diferente da anistia do esquecimento, que é essa de Bolsonaro. Eles estão jogando os fatos no lixo. E quando você faz a anistia do esquecimento, você conta uma mentira. Então, o que é contar uma mentira? Você diz assim, gente, não houve nada, foram velhinhas com a Bíblia na mão no 8 de janeiro. O Bolsonaro não fez nada, o Bolsonaro é um perseguido pelo Alexandre de Moraes. Então, é uma anistia que apaga os fatos e conta uma mentira. Muito diferente da anistia de 79, que foi uma anistia de memória, em que ela inicialmente serviu apenas para os militares criminosos e depois, pela força do Ulisses Guimarães no Congresso, estendeu a todos os de esquerda, porque aqui não foram anistiados os crimes de sangue. Então, portanto, a anistia, a dosimetria é para diminuir a pena e ajudar o Bolsonaro, mas o que eles querem é jogar os fatos na lixeira e contar uma mentira para beneficiar Bolsonaro. Eu gostei do Pinóquio. Gostou do Pinóquio? Então vamos agradecer aqui a Júlia e ao Ricardo Santos que ajudaram. E eu gostaria de falar também, esses conceitos de anistia de memória e de anistia de esquecimento, tem uma professora Schutz, da Universidade Nacional de Brasília, que trabalha exatamente com esses conceitos e me explicou. Nossa Júlia Finamor. Isso. Que está aqui em cima dessa arte. E Ricardo Santos, né? Ricardo Santos, Agora, muito interessante porque a gente fica dizendo, não vai mais ter anistia ampla, geral e restrita. Mas a redução de penas é uma demanda também. Estava ouvindo isso de um advogado ligado a Bolsonaro hoje mais cedo, ele dizia assim, a estratégia também é jogar lá em cima para colher. Você joga lá em cima sabendo que não vai, para colher aqui, no meio, né? Eu falei para colher e não falei o quê, né? Colher no meio. Eles sabem que não vai ter anistia ampla, geral e restrita, mas eles vão pressionar e vão negociar, porque, você falou, o objetivo aqui, você até jogou fora o maisinho, né? O símbolo de adição. Mas eles querem também incluir a prisão domiciliar, falei aqui.
O PL não fala isso publicamente, mas isso está no bojo dessa negociação. Então, turma do 8 de janeiro em casa, turma do 8 de janeiro em casa. Ex-presidente Bolsonaro com a pena menor e ex-presidente Bolsonaro com a prisão domiciliar já, não tendo nem a possibilidade de ir para a superintendência da PF ou para a Papuda, como são alguns cenários que a gente está trazendo para vocês já há algum tempo aqui. Mas eles querem essa garantia. Lembrando então, só, Otávio, desculpa te interromper, mas a maior parte, né, desses condenados já pelo 8 de janeiro já está em casa. Né? Restam 141, aliás, a apuração do nosso Turolo, restam 141 presos, de mais de 600 condenados e 550, mais ou menos, que fizeram o acordo de não persecução penal. Então, o regime de progressão de pena, né, ele já está vigente. Isso para dizer, Sadi, como você gosta, que os mecanismos da legalidade, né, o regramento atual, já vigente, ele dá conta de alívios e atenuantes. Então, o próprio debate sobre dosimetria, ele atende muito aos interesses de Jair Bolsonaro, fortemente. E a entrevista do deputado Paulinho da Força sugere isso, quando ele diz, o Bolsonaro... E eu falei de como isso depende, na visão de integrantes da Corte, também do Judiciário, do que vem dos Estados Unidos. Então, para a semana que vem, eles estão prevendo mais sanções, e aí eu falei aqui de sanções para segundo escalão do Judiciário, delegados e tal, e eu disse sobre as tarifas que pelo menos era o que o Paulo Figueiredo estava me dizendo, que eles não estavam trabalhando por isso, mas não que isso esteja descartado, porque o argumento dele é que eles não têm controle sobre o que o Trump decide ou não, mas sobre as sanções, suspensão de visto, tal, não sei o quê, para o judiciário, eles estavam esperando isso. Eles até preferem que seja isso, como eu disse, para mudar o foco da PI, para depois não serem acusados dessa articulação de sanções, de tarifas. Mudar o foco depois de algumas manifestações públicas, sobretudo de Eduardo Bolsonaro, se gabando de ter conseguido as sanções contra o Brasil, né? Ele se gabou, aí percebeu que não tinha pegado bem, tentou voltar atrás e depois se gabou novamente de ter conseguido isso. Então, é um peso político que eles têm dado com qual o grau de relevância da atuação deles, em particular de um deputado federal, trabalhando, segundo a bancada dele, trabalhando remotamente nos Estados Unidos, nessa percepção. É uma questão de discurso, né? Uma coisa sobre a questão da dosimetria. No final das contas, pode sintetizar, se as penas forem todas reduzidas da maneira que está ficando meio pensado. Se o Bolsonaro tiver já de cara prisão domiciliar, o que é justificável sob certo aspecto, conta da saúde, moral da história é todo mundo em casa. Todo mundo em casa, todo mundo estará em casa. Daí para estender para outros membros do núcleo crucial, também vai se conseguir achar uma maneira de colocá-los em casa. Por conta de idade, por conta de ficha limpa, enfim, por conta de tudo isso. Não faz sentido quem ganhou a maior pena ser libertado, ficar livre de constrangimentos, e aqueles que receberam as menores ficarem segurando essa alça.